eu sou a Letícia e hoje eu vou falar do livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, uma das maiores escritoras brasileiras. A Lígia foi a terceira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, e isso tem um peso muito importante porque por quase 80 anos as cadeiras foram ocupadas exclusivamente por homens. Esse livro é uma de suas obras mais importantes, porque ele já mostra a complexidade e o poder de escrita que a Lígia tem. Esse livro é intenso, é profundo, é humano e desafia o leitor do início ao fim. Ele foi publicado em 1973, o Brasil passava pela ditadura militar, então esse é o pano de fundo aqui dessa história. O livro é narrado por três mulheres muito diferentes. A Lorena é uma jovem burguesa, sonhadora, ela ainda é virgem e vive uma paixão platônica por um homem muito mais velho e casado. Lia é uma militante política engajada na resistência contra a ditadura e ela traz essa visão social e política daquela época. E Ana é a personagem mais intensa e dilacerada, marcada por traumas da infância, por relações destrutivas e pelo abuso de drogas. As três vivem em um pensionato religioso ligado a um convento em São Paulo, e as aulas da faculdade estão suspensas por conta da ditadura. Um ponto interessante é que os homens praticamente não ocupam espaço aqui na história e a narrativa é feita só por vozes femininas. O grande desafio dessa leitura está na narrativa, porque aqui as vozes se misturam em pensamentos, em memórias, e sem aviso prévio. Às vezes uma pessoa está falando e a outra mistura, e muitas vezes eu tive que parar para reler algumas partes para entender quem que estava falando. Isso aí é um ponto mais difícil que requer atenção nessa leitura. A gente está tão acostumado, com vídeos rápidos, com informações rápidas, que leituras como essa, a princípio, causam estranhamento. Mas foi justamente isso que me fez gostar mais desse livro, porque eu consegui dedicar mais tempo para essa leitura e absorver o que a Lígia queria passar para a gente nessa obra, com todas as camadas que ela coloca aqui nessa história. Todo esse esforço transformou essa leitura em uma experiência literária muito mais rica e marcante. Logo no início aqui do livro, tem um relato de uma pessoa que foi torturada na ditadura, e isso aqui aconteceu de fato. Foi o primeiro relato publicado de uma pessoa torturada na ditadura. E o namorado da Lia foi preso por participar de um sequestro de um embaixador, e isso também aconteceu na época. Então esse livro não é só uma ficção, ele mistura muitos elementos de coisas reais que aconteceu naquela época, através do olhar de três mulheres em situações totalmente diferentes. Então é o que deixa a leitura muito rica. Eu assisti um trecho de uma entrevista da Lígia, vou colocar ela aqui. Esse livro me deu muita alegria porque eu pude desembrulhar essas personagens numa época muito embrulhada, que foi a época da ditadura militar. E é muito interessante isso que a Lígia fala, porque nesse momento as pessoas viviam com tanto medo, elas não se expressavam, não tinham coragem de falar sobre a ditadura, de falar, era tudo muito censurado, E a Lígia lançou esse livro em 73, com vários assuntos polêmicos. Ela fala aqui sobre a tortura na ditadura, ela fala sobre aborto, sobre sexo, sobre abuso, sobre o uso de drogas, tudo de forma bem explícita, porque aqui a gente está vendo pelo pensamento, a gente está meio que lendo o pensamento das personagens. Então é tudo muito aberto, todos esses assuntos. E isso eu achei incrível. A maior parte do livro é narrado pela Lorena. Ela é de família de bandeirantes, então ela é uma menina rica e ela não se preocupa muito com o que está acontecendo no mundo. E a Lia é a mais consciente delas, então as partes que ela fala não são as mais confusas. Agora, os capítulos da Ana, aí sim, aí você se prepara. Ela é dita aqui no livro como uma beleza rara, uma mulher assim estonteante, e ela fala que está noiva de um homem riquíssimo,
né, que ela vai se casar, mas enquanto isso ela namora com um traficante. E ela só fica alucinada. Então todas as partes que ela tá narrando, ela nada faz sentido, ela vai misturando os assuntos e tudo é muito pesado, porque ela passou por tanto trauma na infância, por tantas dificuldades, pobreza. Ela não teve o pai presente, ela nem conhece o pai dela. A mãe dela arrumou vários namorados, assim, que não valiam nada. E esse namorado dela, o traficante, ele usa ela, ele só quer mesmo o corpo dela e ela sabe disso e pra ela tá ok, sabe? Ela aprendeu a normalizar os abusos, porque ela é o que ela aprendeu na vida, é o que ela acha que tem que ser. Como ela é muito bonita, todo mundo vê ela só como um objeto. As partes dela aqui no livro são dolorosas e são muito complicadas também de entender, por conta que a narração é frenética, ela vai falando um monte de coisa e tudo muito pesado. Tem uma parte que ela fala aqui que a mãe dela não contava histórias, a mãe dela contava dinheiro. Então, nisso aí, eu consegui entender muito do que ela sentia, sabe, com relação à infância dela, com relação a todas as vivências na vida dela. No início do livro, ela só fala em se casar com um homem rico, em ter um carro tal, ter uma casa luxuosa, sabe? Ela só fala em ter as coisas, porque ela nunca teve. Então, pra ela até diz aqui no livro que felicidade é estabilidade, e aí ela só conseguiria estabilidade se ela tivesse dinheiro. A Ana representa pobreza, exploração e um corpo descartável. Então, nessa história, as meninas, a Ana é o reflexo da desigualdade, a Lorena, ela vive amparada pela sua classe social, e a Lia, ela é a resistência política. E a Lídia traz 3 propostas para aquele Brasil dos anos 60 e 70. Eu achei esse livro fantástico, mas de fato é uma leitura bem difícil, porque a Lígia não te entrega nada explicado aqui. Você vai lendo, vai interpretando, é como se fosse um quebra-cabeça, você vai juntando ali, e muita coisa fica sem explicação mesmo, e aí vai da interpretação do leitor. Então, se você está buscando uma leitura rápida e fluida, eu não te indico esse livro nesse momento, tá? Porque ele de fato requer atenção, requer presença. Mas se você está aí numa rotina de vídeos curtos, de scroll, eu acho que esse livro é um desafio muito interessante para você desacelerar e se concentrar. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu gostaria muito de falar mais sobre esse livro e principalmente sobre o final desse livro, mas eu não quero dar spoilers aqui. Então, se você quiser que eu fale sobre o final ou fale sobre alguma coisa específica aqui desse livro, deixa aqui nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Um beijo e até o próximo!